Aê, gente, boa noite! Aí, online! Aê, gente, boa noite! Temos aqui hoje Fredinho, Azi, Julinha e o Agnaldo para ajudar a gente. Aê, Kinka, obrigada, Alma canta. Nós temos aqui o Agnaldo, que vai ajudar você a se conectar melhor com todo mundo, viu, gente? Eu estava tendo um problema de pegar as mensagens de você, então agora o Agnaldo. Boa noite, Agnaldo. Oi, Marina, boa noite a todos. Explica aí, Agnaldo, como que faz para as pessoas se conectarem e a gente receber as mensagens delas. Então, pessoal, boa noite, né, mais uma vez. É muito fácil. Vocês vão entrar no grupo agora, vocês já estão, né, assistindo essa transmissão. Vai aparecer no canto superior direito 3 pontinhos. Vocês vão clicar nesses 3 pontinhos e vai aparecer uma aba que está escrito assim, aplicativos. Você vai clicar nessa aba aplicativos e vai aparecer um patinho que chama StreamYard. Então, você vai clicar nesse patinho e vai dar a permissão. Você vai marcar todos em azul e vai colocar em salvar. Aí sim vai aparecer o seu comentário aqui com a gente durante a transmissão. Então é bem fácil, viu? Qualquer dúvida é só mandar para comentar lá na transmissão que eu ajudo pessoalmente cada um. Tá bom, Marina? Tá certo, Agnaldo, obrigadão aí pela ajuda. Pessoal, o Agnaldo, antes da gente começar essa live, né, Agnaldo, você já tinha colocado a imagem aí no grupo para vocês começarem a se inteirar, né? Eu preciso saber se o som do Kinka tá chegando bem. A gente está com Kinka na roça, né, Kinka? Então, há uma canta, a família Limão, como diz o papai, tá lá na roça fazendo essa canção para a gente, só que, claro, que a internet na roça não fica tão boa. O tema de hoje é o amor. Então, agora nós vamos para a música do Alma Canta, Aguinaldo. Espera aí que eu vou chamá-lo. Nós vamos com Alma Canta agora para o Pai Nosso. Aí vocês escrevam aí se tá bom o som, se não tá, e logo em seguida a Cris começa com o tema o amor. Combinado, gente? Vamos lá? Alma canta. Ai, nosso que está
Aê, gente, desculpa aí a falha no som. A gente está com um probleminha na conexão do nosso compadre Quinta e sua família maravilhosa. Então, vamos começar. O Fredinho está aí online com vocês, a Júlia e a Cris. E o tema de hoje é o amor. Vamos lá? Quem vai começar a falar com a gente hoje é a Cris, não é isso, Cris? Isso mesmo. Então, vamos lá. Todos, é um prazer novamente estarmos aqui juntos, já que não podemos estar lá na nossa casa acolhedora Francisco de Assis. O tema de hoje é desenvolvido pela Joana de Ângeles no livro Convites da Vida, como convite ao amor. Nós podemos nos arriscar dizendo, hoje, que diariamente ou muito frequentemente nós nos defrontamos com dificuldades, aborrecimentos gerados por aqueles que amamos, por companheiros de trabalho, de alguma outra atividade até mesmo social, ou por aqueles que cruzam o nosso caminho pela primeira vez, ou por pessoas que nos são antipáticas, por familiares, por amigos, por inimigos. Então, é muito real para nós que nesse dia a dia nosso, nós temos alegrias, mas temos invariavelmente essas dificuldades. E nessas dificuldades, nós vamos visualizar situações em que não raro nós somos humilhados, machucados, desrespeitados, afrontados, magoados. Nós somos tratados de maneira indigna. Enfim, as mais variadas situações que nos trazem o que nós chamamos hoje, de forma geral, como dificuldades e aborrecimentos. Jesus, em relação a seus algozes, àqueles que o mataram, não somente aos soldados que provocaram-lhe as feridas no corpo físico e o pregaram na cruz, mas também em relação àqueles que o condenaram, aos mandantes, aos autores morais. Jesus, em relação a todos estes, em se dirigindo ao Pai, pediu ao Pai que os perdoasse a todos, porque eles não sabiam o que faziam. Jesus já entendia naquele tempo, e esse entender de Jesus abrangia uma compreensão profunda dos seres, um sentimento profundo em relação a todos, de que cada um daqueles irmãos, temporariamente imaturos, despreparados, sem capacidade para vê-lo, para ouvi-lo e para compreendê-lo, eram ainda incapacitados, portanto, de amá-lo. Eram ainda crianças e por isso não sabiam o que estavam a fazer.
Então, por isso ele pede ao Pai que os perdoasse. No entanto, apesar de no século XXI, em que hoje estamos, espíritos encarnados, nós que nos falamos agora, vamos restringir esse diálogo, esse entendimento. Nós, 10, 15, 20, 30, que estamos aqui a conversar. Apesar de hoje já não mais nos situarmos naquele mesmo atraso no campo da crueldade em que os algozes se caracterizavam, os algozes de Jesus, nós ainda não sabemos sentir como ele sentia naquela época. E como ele certamente sente ainda hoje em relação a todos aqueles que erram. Apesar de nós, todos nós, ainda sermos espíritos, que encarnados erramos em muitos aspectos, nós ainda temos dificuldade de lidar com aqueles que erram, principalmente com aqueles que, no nosso ponto de vista, cometem erros imperdoáveis, ou erros mais profundos, ou mais duros, mais graves do que os nossos. Não raro, nós encontramos inteligências vivas e conhecimentos brilhantes, mentes brilhantes, oratórias perfeitas, convincentes, presenças marcantes. Quantos líderes a história conheceu? Com um poder magnético de convencimento das grandes massas enorme. Mas que marcam e que marcaram o mundo com a corrupção, com o roubo, a violência, o desrespeito, a crueldade, a morte, a indiferença, o abuso, a arrogância. E lá no nosso íntimo, surge então de forma ainda muito profunda essa dificuldade de sentir a imperfeição nestes nossos irmãos. Justamente porque são eles dotados da inteligência, da oratória, do magnetismo, do conhecimento, ou de beleza, ou de poder, ou de oportunidade, nós temos dificuldade de sentir neles essa imperfeição e de perdoá-los e desculpá-los nos erros que eles cometem. Mas nós já sabemos, nós que estamos aqui a dialogar nessa noite, nós já sabemos que o avanço intelectual, ou a beleza física, ou o poder da oratória, não são e nunca foram indicativos absolutos de dignidade, de bondade, de capacidade de amar, de avanço moral. E nós sabemos também que para evoluir, porque nós espíritas conhecemos essa lei de evolução, do progresso, nós sabemos que para evoluir é preciso amar. Por isso estamos aqui. Mas o amor para nós espíritas, ouso dizer para nós cristãos, nós precisamos compreender mais que nunca. Não é amar pai e mãe, não é amar os filhos, os netos, os bisnetos, os amigos, os mestres, os que pensam como nós, os que creem como nós, os que falam a mesma língua que nós.
O avanço do espírito verdadeiramente requer o avanço do amor a toda a humanidade, a todos os seres da criação e ao Pai. Mas nos falta tanto ainda nessa conquista. Mas assim como o convite à alegria que Joana ressaltou na lição do Cristo, que nós vimos na live da semana passada, também o convite do amor, como proposta de Jesus, requer a nossa adesão voluntária. Então, requer a nossa vontade, requer uma atitude, é movimento íntimo, pessoal e efetivo, que exige não só o exercício da vontade, da nossa escolha, mas também uma cota grande da nossa persistência, da nossa dedicação, o que vai exigir de nós exercício, como todo processo educativo. Há muito tempo os Espíritos vêm nos esclarecendo acerca da apresentação desse Pai que o Mestre apresenta, que não é definitivamente um Pai de punição, porque é Pai de amor infinito. É Pai de compaixão, de misericórdia, de amor igualitário para com todos os seus filhos, mas é Pai também de justiça, de ordem. E é preciso que nós compreendamos que este Pai possibilita que nós estejamos buscando a evolução, para que sejamos felizes, para que possamos construir o reino de Deus dentro de nós, em um processo não de premiação e punição, mas de educação, de conquista, através do trabalho, da dedicação, de sinceridade e de lealdade para com todo o universo. É por isso que o amor é lei não só para os cristãos, mas o amor é lei universal. Por ora, nós podemos dizer que a humanidade, pelo menos a terrena, onde nós nos situamos, ela se dedica quase que exclusivamente ao amor e à devoção aos seus e àquilo que possuímos. Mas nós precisamos estar conscientes que o amor do Cristo não é este amor. Não é este amor somente. Nós podemos dizer que esse amor que já somos capazes de sentir é folha verde e jovem, folha pequenina, numa árvore frondosa, que aguarda que nós possamos descobrir todas as suas incontáveis folhas, dos mais variados tamanhos e cores, e os frutos e as flores e a seiva que nela corre, e que são estes, tantas outras formas de amor e de amar. Na carta aos Filipenses, capítulo 1, versículo 9, Paulo nos convida que nosso amor cresça cada vez mais no pleno conhecimento e em todo o discernimento. Emmanuel diz que o amor é força divina do universo e alerta: instruamo-nos, pois, para conhecer e eduquemo-nos para discernir,
porque a cultura intelectual e o avanço moral são imperativos da vida. Nós não caminharemos com a conquista de um só. Nós precisaremos, como espíritos, conquistar ambos. O grande amigo e mentor de Chico, Emmanuel, ainda ressalta que precisamos crescer em valores espirituais. Porque muitas vezes o nosso amor é simples querer. E só o querer pode desfigurar os mais belos quadros da vida. Quantos desatinos cometidos no mundo em nome do amor que é egoísmo, amor controlador, amor vaidade, amor subjugador, amor violento, amor prepotente. Quantos desatinos os homens hão cometido através dos milênios, em nome muitas vezes do amor. Às vezes não tão somente em nome do amor a si próprio, mas em nome do amor aos que ama ou ao que possui, ou ao que acha que tem direito a possuir. Alonguemos nosso olhar, pensando no amor do Cristo. E quiçá um dia, que esse dia não seja muito longe, quando assim decidirmos, porque quem decide somos nós. Nós estaremos pensando no amor à humanidade, sentindo o amor a todas as criaturas e vivendo a plenitude do amor para o qual nós fomos criados. Eu agradeço mais uma vez estar aqui entre vocês. Desejo a todos uma boa semana. E vamos continuar aqui juntos, ouvindo os nossos próximos amigos. Boa noite. Agora cabe a mim continuar essa discussão, essa reflexão a respeito do convite que Joana de Ângeles nos faz, o convite ao amor. Me chamou a atenção a primeira frase, a frase com a qual ela inicia esse capítulo, que é a seguinte: ela diz: o amor é o estágio mais elevado do sentimento. Quer dizer, dentre todos os sentimentos aos quais nós temos acesso, o amor é aquele que se encontra no estágio mais elevado. Vejamos bem o que nós podemos pensar a respeito disso. Se nós formos configurar a questão histórica, nós, sem dúvida, podemos concluir que o amor é a mensagem cristã por excelência. O amor é a boa nova de Jesus. É a mudança de paradigma. Porque a mensagem do Cristo foi baseada nesse sentimento que Joana chama do mais elevado de todos. Porque somente Jesus poderia, com toda a sua iluminação, somente Jesus, com o estágio avançado espiritual em que se encontrava, poderia trazer para nós um exemplo desse sentimento. O amor é a base também da fraternidade que Jesus nos ensinou, porque a mensagem cristã é baseada na máxima: amar a Deus, ao Pai, e amar ao próximo. Quer dizer, nós precisamos nos amar uns aos outros. Esta é a mensagem cristã, né? E aí, é uma coisa também interessante a gente pensar como espírita, porque nós sabemos que tudo tem uma lógica, né?
que nosso processo vital nesse planeta não se dá por acaso. Então, nós podemos pensar, por exemplo, na função da família. Por que encarnamos numa família? Porque essa instituição se solidificou no decorrer da história da humanidade. Porque a família é o local, o lar por excelência, é a escola do amor. Ali, aqui, nesse ambiente familiar, é que nós aprendemos a amar, né? Porque o amor, como disse muito bem Cristiane, é um exercício diário. É um exercício diário. Então, na família, nós vamos aprender a amar. Aprendemos a amar os pais, aprendemos a amar aos irmãos, aprendemos a amar o marido, a esposa, aprendemos a amar aos filhos, aos netos. E o exemplo maior de amor que nós temos, o amor do Cristo, é um amor incondicional. Jesus amou a todos, aos sãos e aos doentes. Jesus amou aos ricos e aos pobres, aqueles que estavam excluídos da sociedade e aqueles que faziam parte do topo da escala social daquela época. Jesus não colocou condição. Esse é o amor mais elevado, esse sentimento a que Joana de Ângeles se refere. O amor incondicional. Aquele para o qual você não põe nenhuma condição. Porque nós, infelizmente, ainda falamos assim, não, eu vou te amar, ou eu gosto muito de você, se você fizer isso, se você me tratar assim, eu te amo. Se você fizer assim o assado, eu vou te amar. Mas isso não é amor. Amor não pode colocar condição. O amor deve ser incondicional, como Jesus nos amou a todos, independentemente da nossa condição. E qual é, digamos assim, aquela, no meu ponto de vista, aquela situação, enquanto encarnados neste planeta, que nós podemos sentir esse amor incondicional, de alguma maneira, mais próximo de nós? É o amor aos nossos filhos. Nós, em relação aos nossos filhos, nós os amamos incondicionalmente. Nós sabemos, né, que nossos filhos têm defeitos, nossos filhos têm problemas. Nós não ignoramos isso, mas independentemente do que eles possam fazer, independentemente dos problemas que eles venham a ter, nós os amamos. Essa é, digamos assim, a aproximação mais direta que nós temos, no meu ponto de vista, desse amor incondicional a que o Cristo nos demonstrou, que o Cristo exemplificou para nós. Uma coisa também interessante para se pensar é que o amor faz parte do nosso dia a dia. Às vezes a gente não percebe muito isso, mas é uma questão muito lógica. Quem ama é o ser humano. Só quem pode amar é o sujeito humano. E nós amamos outro sujeito humano, que é o nosso próximo. Quando você diz assim, eu amo a minha casa, ou eu amo o meu computador, ou eu amo um objeto, você não está falando de amor. Você está falando de posse. Porque a relação subjetiva, quer dizer, a relação que se dá de um sujeito humano para outro sujeito humano, é sempre uma relação amorosa, porque o amor só pode existir quando há humanidade. No sujeito humano é que o amor está presente. No mais, você tem posse ou apego. E o apego é o contrário do amor, porque o amor liberta, o amor abre horizontes para você e para quem é amado. E o apego aprisiona. O apego é uma situação que traz um mal-estar muito grande. Muitas vezes nós vemos, por exemplo, mesmo dentro da família, ou até em relação a situações assim de maternidade ou de paternidade, na qual o apego substitui o amor. Muitas vezes a gente ouve as pessoas dizerem, sou tão apegada ao meu filho, não posso deixá-lo estudar fora, não posso permitir que ele saia de casa, porque eu sou muito apegada a ele.
Porque, na realidade, o amor, gente, é aquele exemplificado por Tagore, né? O famoso poeta oriental em relação aos filhos. Nossos filhos não são nossos filhos, são os filhos e filhas da vida por si mesmo. Nós somos aqueles que atiram a flecha, eles são a flecha que precisam de encontrar o seu caminho. Então, só com amor é que a gente pode se desligar. Só com amor é que a gente pode dar liberdade ao outro para ser. Essa é a essência do amor. O amor tem a ver com liberdade. Se você ama, você não aprisiona. Se você ama de fato, você ama incondicionalmente. Não importa a situação que o outro se apresente ou o que ele vai fazer, né? Uma outra questão também que eu acho interessante é a questão do tempo em relação ao amor. Às vezes a gente pensa assim, tem até uma música dos Titãs que eu gosto muito, chamada Epitáfio, vocês devem conhecer. Tem um verso que diz assim: queria ter amado mais, queria ter sonhado mais, queria ter visto o sol nascer. Quer dizer, queria ter amado mais. Não dá para amar o que você não amou, gente. O passado já era. Acabou. Você não tem como recuperar o passado. Se você não amou no passado, não lhe resta mais nada. Passou, né? Por outro lado, o futuro é também uma coisa complicada em relação ao amor. Como é que você vai amar amanhã, né? Porque ninguém vive no amanhã. Você não sabe o que vai ser o amanhã. Então, amor precisa de ser demonstrado hoje. O amor é para ser vivido hoje, não é para ser deixado para depois. Quantas pessoas nós conhecemos, né, que perdem um ente querido falece, um grande amigo desencarna, e aí fica pensando, podia ter feito isso, podia ter demonstrado mais amor por ele, podia ter me comportado assim ou assado. Então, a gente não pode viver dessa maneira. Nós temos que amar hoje, e amar incondicionalmente. Quer dizer, não importa a quem, nem o que aquela pessoa vai fazer por nós. Porque aqui também, na mensagem de Joana de Ângeles, há a segunda frase. Eu disse para vocês a primeira: o amor é o estágio mais elevado do sentimento. Agora eu vou dizer para vocês a segunda. Ela diz assim: enquanto anseia e busca ser amado, foge à responsabilidade de amar e padece infância emocional. Ou seja, o nosso papel é amar e não esperar ser amado, né? Um dia sem amor, gente, é um dia perdido. Essa é a reflexão que eu pude trazer hoje para vocês com muita alegria, né, e com muita satisfação, esperando que possa ter, de alguma maneira, auxiliado, né, nas reflexões de todos. Boa noite, obrigada. Companheiros, que Jesus nos abençoe. Falar sobre o amor é falar sobre a presença de Deus na criatura. Quando o amor se apresenta, ele se apresenta independentemente da própria criatura. Se trata de uma expansão, se trata de uma afirmação gratuita, provavelmente aquela que se enquadra na formulação, na definição de graça. O amor não se dá por isso ou por aquilo. Ele acontece. Ele é espontâneo, ou então não é amor. O amor é um pronunciamento de Deus através da criatura.
Imaginemos agora uma estrutura, um esquema que observa os horizontes do homem. Ele está na existência e a existência tanto o convida quanto o desafia permanentemente. Se vê atravessado por esses vetores. Alguns que têm desenvolvimento nas vias da razão e outros que perpassam pelas vias do coração. Imaginemos a criatura diante do gigantesco, do amplo da existência, na sua finitude sentida, percebida, clama primeiramente por segurança. Se trata de um questionamento da mais pura ordem racional. E então, desperta a sua razão para encontrar uma solução que lhe dê tranquilidade, que o faça se sentir seguro. Vamos acompanhar o processo. Primeiro, a percepção, depois, uma avaliação das variáveis e, finalmente, a criatura toma uma decisão que vai atender mais ou menos à expectativa de segurança. Tudo ainda no quadro da instabilidade existencial. Depois vem a questão da posição. Estou certo? Ando bem? Vou bem? Como me coloco diante dos meus companheiros de humanidade? Estarei sendo bem avaliado? Mal avaliado? O que fazer para tomar uma posição razoável, pelo menos tida como regular entre os homens? Outro desafio, que às vezes extrapola e a criatura se projeta em quadros de até mesmo delírio, de se colocar acima da condição humana, como expoente da humanidade, do seu grupo social. E aí, outra vez, a criatura se vê solicitada no campo da razão. Se dá primeiro a percepção da posição que aparenta ocupar. Depois vem a avaliação, a análise e, por fim, uma decisão. Ninguém quer ser um abjeto no todo da criação. É um drama que todo homem vive. Quer ter significado, se sentir significativo. Ainda estamos no campo de abertura da razão. E, finalmente, surge o dever, que também corre no campo da racionalidade, embora provenha de uma área superior, não daquela que busca privilégios, mas daquela que busca cumprir a sua obrigação.
na perspectiva da realidade, o que eu tenho que fazer. Dentro do quadro do momento, qual é a minha iniciativa que corresponda ao cumprimento do dever perante a vida, perante o próximo, perante os meus familiares, perante a sociedade, a cultura humana. Outro drama que o homem vive e que tem que resolver equacionando possibilidades, impossibilidades, caminhos com maiores ou menores resultados, mas concluindo pela necessidade de viver o dever, porque esta é a sua obrigação fundamental. Estão aí os históricos de criaturas que construíram para si mesmas perturbação por não se darem conta de inteligir e vivenciar, apresentar o cumprimento do dever da hora, porque todo dever é específico e exigente quanto à hora. Cumprir o dever amanhã nunca será a mesma coisa do que cumpri-lo agora. Consequências provavelmente advirão. Daí uma grande pressão na mente, no coração do homem, que diante do dever se sente abalado, quer nas suas perspectivas de segurança, quer nas suas avaliações de posição. De outro lado, embora ainda reconhecendo de maneira arbitrária, temos as intimações do sentimento, do coração. Uma emocional, a outra efetivamente de sentimento. Uma sentimental, outra de sentimento. O prazer. A necessidade que todos temos de nos imbuir de uma satisfação. Realidade que provém do campo dos instintos, desde as nossas experiências na planta, no animal e no hominal ainda menos dotado de racionalidade. O prazer, aquela satisfação que invade a nossa alma, de característica de instantaneidade. Na busca do prazer, quase nunca, pela sua condição instintiva, nos é possível adjudicar o questionamento da razão. Percepção, avaliação, decisão. Enquanto não se desenvolve uma maturidade, uma desconfiança com os movimentos automáticos do automatismo psíquico, estamos sujeitos a nos compromissar gravemente por vivenciar os impulsos daquilo que agrada aos nossos instintos, na sensualidade, nos exageros da alimentação, nisto ou naquilo que nos envolve de tal maneira que mal conseguimos colocar a razão
acima das ondas avassaladoras. Quantas criaturas dominadas ainda no mundo atual pela força dos instintos, dos chamados desejos, que fazem, provocam, induzem a precipitação nas escolhas, sem maiores considerações, com graves comprometimentos em relação ao próximo, em relação à vida, em relação à própria criatura. Estão aí diariamente nas páginas do noticiário situações em que a criatura se envolve gravemente com o destino por não ponderar as solicitações que encandecem a sua mente, o seu sentir, e então se dão permissões que não seriam permissíveis, comprometimentos em relação à vida e ao próximo, que são utilizados como meros instrumentos de prazer pessoal nos vários campos da sua manifestação. E, finalmente, sim, o outro e o grandioso horizonte do amor, que surge lá da profundidade do ser, nem se sabe de onde, que não provém das ponderações da razão, mas que não fogem das mais rigoristas exigências da consciência. Não é fruto da consciência. É algo que surge como um relâmpago maior do que os céus, corta todo o céu, os céus da criatura, se afirmando. Falamos da luz repentina, espontânea, independente do amor. Ninguém comanda o amor. É o amor que comanda. Ele acontece por um rasgo de divindade, de divino que existe em cada um de nós. Ele não quer saber por quê, não quer avaliar a condição mais favorável para o sujeito, ele simplesmente se impõe. E é interessante, a moral existe e se faz absolutamente necessária enquanto não houver o amor. Quando brilha, relampeja o amor, a moral deixa de ter sentido, porque nada é mais ético e moral do que o encaminhamento do sentimento chamado amor. A moral depende da consciência. A consciência requer o uso da razão. Mas esse algo indefinido e não localizado, esse relâmpago que brilha repentinamente no imo do ser, esse dispensa qualquer consideração. Não considera nem mesmo
os interesses da criatura que o modula, que se inclina reverente à luminosidade da sua apresentação. Sentimento indefinível que tão só vê luz, beleza, encanto, valor, onde ele se faz direcionar, focar. O amor é a grande via de libertação da criatura que abre as portas do chamado reino dos céus, onde não importam as questões questiúnculas ou grandes questões da segurança, da posição, do prazer, ou até mesmo da consciência, da moral, porque ele é absoluto e instala a criatura num horizonte de profunda admiração, numa riqueza incomensurável, onde não há faltas, não há carências, há somente plenitude, porque o amor não questiona se é preciso mais isso, se há de se esperar aquilo, se há de se garantir com aquilo mais, porque ele é em si, como uma explosão. Para ser amor, só mesmo sendo divino. E nós, enquanto isso, vamos nos permitindo observar o que nos acontece por dentro. Vamos utilizando os rasgos de consciência, buscando as posições mais estáveis, buscando um posicionamento regular diante do nosso próximo, sem nos deixar levar pela enxurrada do prazer, sem nos deixar arrastar, firmando-nos sempre que felicitados por esse relampejo do amor, com aquilo que a vida nos permite amar. Bem-aventurados aqueles que amam. Vamos deixar aqui rapidamente um convite à consideração, o estudo do capítulo 4 da primeira epístola de João, entre outros versículos. O amor vem de Deus. Todo aquele que ama, este nasceu de Deus. Este conhece a Deus. Quem não ama, não chegou a conhecer Deus, pois Deus é amor. Quem permanece no amor, permanece em Deus. Deus nele permanece. No amor, não há temor. O que não teme, ou melhor, o que teme, não chegou ainda à perfeição do amor.
fé.